Você já se sentiu completamente sozinho em sua convicção? Já teve que defender a sua fé, não contra um ou dois oponentes, mas contra um sistema inteiro, contra a cultura, contra a maioria, contra tudo o que parecia popular e poderoso? Você já se viu em uma situação onde parecia ser a sua voz solitária contra um coro de milhares? Se você conhece esse sentimento, então você vai entender o coração do homem que subiu o Monte Carmelo. A nação de Israel estava doente. Uma seca de 3 anos havia devastado a terra, mas a seca mais profunda estava na alma do povo. Liderados pelo rei Acabe e sua esposa pagã, Jezabel, eles haviam abandonado o Deus vivo para se prostrar diante de um ídolo mudo chamado Baal. Eles queriam as bênçãos de Deus e os prazeres da idolatria. E no meio desta nação, dividida, um homem, o profeta Elias, se levanta. E ele faz a pergunta mais confrontadora de toda a Bíblia. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Chegou o dia de parar de flertar com ídolos. Chegou o dia de decidir. E o palco para esta decisão seria o topo de uma montanha, com o céu como testemunha. Esta mensagem é para você que vive em uma geração que te pressiona a se curvar a muitos deuses. O Deus do dinheiro, o Deus do status, o Deus do prazer, o Deus da autoaceitação. É para você que se sente cansado de uma fé morna, de uma vida cristã sem poder e sem fogo. O confronto no Carmelo não é apenas uma história antiga, é um chamado de Deus para nós, hoje. Um chamado para abandonar a indecisão e experimentar uma demonstração pública e inegável do seu poder. Até o final desta jornada épica, você não apenas testemunhará o maior confronto espiritual do Antigo Testamento, mas entenderá o segredo da oração de Elias. Uma oração curta, simples, que fez o impossível. E por que ele deliberadamente encharcou o altar com água antes de pedir por fogo? Irmãos, preparem-se para subir o Monte Carmelo. Vamos sentir a tensão, o desafio e a glória daquele dia. Hoje Deus está nos fazendo a mesma pergunta. Até quando? Fique comigo, porque o Deus que respondeu a Elias com fogo ainda é o nosso Deus hoje. O mundo ordinário de Israel era um deserto espiritual e físico. Por 3 anos e meio não choveu. Os rios secaram, as colheitas morreram, a fome assolava a terra. Mas isso era apenas um sintoma da doença real. O povo havia abandonado o Deus dos seus pais. Eles construíram altares para Baal, o deus cananeu da chuva e da fertilidade. Que ironia! Eles buscavam a chuva do Deus que não podia enviá-la. O mundo deles era um ciclo de rituais vazios, de uma fé dividida e de uma desesperança crescente. Elias, o profeta, era um homem caçado, vivendo como um fugitivo, enquanto a adoração a Baal era a religião oficial, patrocinada pelo Estado. A geração de Noé. O mundo ordinário deles era a corrupção, a violência e a indiferença a Deus. Eles viviam as suas vidas, comiam, bebiam, casavam-se, completamente alheios ao juízo que se aproximava. A apostasia generalizada é um mundo perigosamente normal. Quais são os Baals modernos aos quais nossa cultura se curva em busca de chuva, de provisão e felicidade, enquanto se esquece do Deus verdadeiro? Após 3 anos de silêncio e isolamento, a chamada de Deus vem a Elias como uma ordem direta e perigosa. Em 1 Reis 18, a palavra do Senhor veio a ele: Vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Apresentar-se a Acabe, o rei que queria matá-lo, era uma sentença de morte. A aventura era sair do esconderijo, confrontar o poder político e religioso da nação e se tornar o catalisador para o fim da seca. A promessa da chuva estava condicionada a este ato de obediência corajosa. O profeta teria que enfrentar a tempestade humana para que a tempestade divina pudesse vir. Ela também recebeu um chamado para se apresentar a um rei, Xerxes, sem ser chamada, o que era punível com a morte.
Sua declaração, se perecer, pereci, é o lema de todos que aceitam um chamado perigoso de Deus. A obediência a Deus, muitas vezes, exige coragem. Se você está disposto a obedecer ao seu chamado, mesmo que seja assustador, comente: Senhor, usa-me com ousadia. A Bíblia não registra uma recusa verbal de Elias, mas podemos sentir o peso esmagador sobre seus ombros. Mais tarde, ele confessaria seu sentimento de solidão. Eu sou o único que sobrou. A recusa aqui é a tentação de se sentir sobrecarregado pela magnitude da tarefa. Como eu, um homem, posso mudar uma nação inteira? Como posso enfrentar 850 profetas patrocinados pela rainha? A recusa é a voz da lógica humana que diz: isso é impossível, é suicídio. Moisés duvidou de sua capacidade. Elias teve que lutar contra o peso de ser a única voz da verdade em meio a um deserto de mentiras. Ele se sentiu isolado e perseguido, e em seu desespero chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. A pressão de ser um porta-voz de Deus em uma cultura hostil é imensa. Eu senti Deus me chamando para tomar uma posição sobre um assunto impopular na minha comunidade. A primeira reação foi pânico. Eles vão me odiar, vou perder amigos. Quem sou eu para fazer isso? A tentação de ficar quieto era enorme. O mestre que guia Elias é o próprio Deus, que lhe dá a estratégia para o confronto. O plano não era um debate teológico, era uma demonstração pública de poder. Elias, sob inspiração divina, declara a Acabe: reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, e com eles os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. A estratégia era simples e genial: colocar os dois deuses lado a lado, em um palco visível a todos, e propor um teste irrefutável. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo, sedento por uma definição, por uma certeza, responde: é uma boa proposta. O palco está montado, a batalha está prestes a começar. Não há mais como voltar atrás. Davi cruzou o limiar quando atravessou o vale de Elá, deixando o exército de Israel para trás para enfrentar o gigante sozinho em nome do Senhor. A fé exige momentos de decisão pública. Curta este vídeo agora como um sinal de que você está pronto para tomar uma posição firme por Deus. Começa a prova. Elias, com uma confiança audaciosa, permite que os profetas de Baal ajam primeiro. Peguem um novilho e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. E assim começa o ritual patético. 850 homens gritando o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dançando, clamando. E a resposta? Silêncio. O inimigo, com todo o seu barulho, pompa e número, se revela impotente. O aliado de Elias é este silêncio. Cada minuto que Baal permanece mudo é um testemunho do poder do Deus de Israel. Eles conseguiram replicar algumas pragas, mas chegou um ponto em que tiveram que admitir: isto é o dedo de Deus. O poder do inimigo é limitado e falso. Enquanto os profetas se desesperavam, Elias assistia com uma calma que beirava a zombaria. Ele sabia algo que eles não sabiam. O silêncio do céu não era vazio, era a preparação para a voz de Deus. Você já se sentiu intimidado pelo barulho do mundo? Pela aparente força dos argumentos contra a sua fé? Lembre-se do silêncio de Baal. A cena se aproxima da escuridão da loucura humana. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Gritem mais alto, talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. E eles, humilhados e desesperados, levam seu ritual ao extremo. Eles clamavam mais alto e se cortavam com espadas e lanças, conforme o costume deles,
até sangrarem. Imagine a cena: automutilação, gritos frenéticos. Um frenesi de sangue e loucura. Esta é a escuridão da idolatria. Ela sempre exige mais. Ela te fere, te drena e, no final, não oferece nada. A adoração a Moloque, onde os israelitas apóstatas sacrificavam seus próprios filhos no fogo. A idolatria, levada à sua conclusão lógica, é sempre destrutiva e desumana. Deus nos chama para fora da escuridão de qualquer adoração que nos fira e nos deixe vazios. Se você escolheu a liberdade em Cristo, curta este vídeo como um não a toda idolatria. E então, chega a hora do sacrifício da tarde. A provação suprema. Elias se levanta. Primeiro, ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas, com 12 pedras, representando todo Israel. Ele prepara a lenha, o novilho. E então, ele faz o impensável. Ele manda derramar 12 cântaros de água sobre tudo, até que o altar, a lenha e o sacrifício estivessem encharcados e a vala ao redor transbordando. Por quê? Para que não houvesse a menor dúvida, para que o milagre fosse tão inegável que silenciaria toda a incredulidade. E então ele faz sua oração. Não um grito frenético, mas uma conversa simples e direta com seu pai. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu fizeste voltar o coração deles. E o céu se rasga. Ele também fez uma oração simples e pública antes do milagre. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que Tu me enviaste. O silêncio do céu era a paciência de Deus, dando a Baal toda a chance de se provar falso. E a água no altar era a confiança de Elias. Era uma declaração de fé que dizia: meu Deus não precisa de ajuda. Ele não precisa de condições favoráveis. O poder dele se manifesta na impossibilidade. Declare em voz alta: o Deus que responde com fogo é o meu Deus. A recompensa é instantânea e avassaladora. Então o fogo do Senhor caiu e queimou o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou a água da valeta. O fogo não apenas consumiu a oferta, ele consumiu o impossível. Ele consumiu as pedras molhadas. E a reação do povo? Quando todo o povo viu isso, eles se prostraram e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A vitória é completa. O coração do povo se volta. Os falsos profetas são julgados. E como recompensa final, Elias sobe ao monte novamente, ora, e a chuva prometida finalmente cai, ressuscitando a terra. A recompensa pela espera dos discípulos foi o fogo do Espírito Santo descendo e capacitando a igreja a virar o mundo de cabeça para baixo. Deus ainda responde com fogo, o fogo do avivamento, da purificação, da sua presença. Comente: manda o teu fogo, Senhor, para pedir por um avivamento em sua vida. O caminho de volta do topo do monte é marcado pelo juízo. Elias ordena: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles são levados ao ribeiro de Quisson e executados. Isso pode parecer duro para nós, mas era a aplicação da lei de Deus contra aqueles que conscientemente levaram uma nação inteira à idolatria e à ruína. O caminho de volta para a restauração de uma nação sempre exige a remoção daquilo que a envenena. O verdadeiro avivamento não apenas exalta a Deus, ele confronta e remove o pecado.
Ele voltou ao templo e, com zelo, expulsou os cambistas que haviam transformado a casa de oração em um covil de ladrões. A restauração sempre envolve purificação. A ressurreição da terra acontece em seguida. Elias diz a Agabe: "Vá, coma e beba, pois já ouço o barulho de chuva forte." Ele ouviu pela fé antes de ver com os olhos. Ele sobe ao monte, coloca o rosto entre os joelhos em oração persistente. 7 vezes ele envia seu servo para olhar o mar. Na 7ª vez, uma nuvem do tamanho da mão de um homem aparece. E logo o céu se enche de nuvens escuras e uma chuva torrencial cai. A terra, morta pela seca, ressuscita. A palavra de Deus se cumpre por completo. Após 3 dias de silêncio no túmulo, a vida ressurge, trazendo a promessa de ressurreição para toda a criação. A chuva sobre a terra seca é uma imagem dessa vida nova. O elixir, a verdade imortal que o Monte Carmelo nos lega, é a clareza da decisão. É o fim da área cinzenta. É a resposta final à pergunta: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? O elixir é a certeza de que nosso Deus é um Deus vivo, que ouve, que age e que responde com poder. Ele não é um conceito, uma ideia ou uma força. Ele é o Deus que responde com fogo. E ele exige uma lealdade exclusiva, um coração indiviso. A lição que descemos do Carmelo é que uma fé dividida é uma fé derrotada. É um chamado para levar esta certeza a todas as nações, para que todos possam escolher a quem servir, baseados na verdade do Deus que se revelou em poder. Cenas de pessoas hoje jogando fora ídolos modernos e se ajoelhando com um coração totalmente rendido a Deus. Hoje, o Monte Carmelo é o seu coração. E os profetas de Baal são todas as vozes, todas as ideologias, todas as distrações que gritam por sua atenção, por sua adoração. E o Espírito de Deus está te fazendo a mesma pergunta: até quando você vai cochear? Até quando você vai tentar servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e ao seu ego, a Deus e ao mundo? Hoje é dia de reconstruir o altar do Senhor que está em ruínas na sua vida. É dia de colocar um sacrifício de rendição total. E é dia de clamar: responde-me, ó Senhor. Deus está procurando por uma geração Elias, homens e mulheres que não tenham medo de desafiar os ídolos da nossa era, que não tenham medo de orar orações ousadas, que acreditam que o Deus que fez fogo cair do céu pode enviar o fogo do seu Espírito Santo para consumir a frieza, a apatia e o pecado em nossas vidas, em nossas igrejas e em nossa nação. O céu não está em silêncio, ele está esperando pelo seu clamor. A escolha foi feita no Carmelo e precisa ser feita em seu coração agora. Não saia deste vídeo da mesma forma. Escolha hoje a quem você vai servir. E prepare-se, porque o Deus de Elias ainda está no trono e ele ainda responde com fogo. Se você decidiu parar de cochear e servir unicamente ao Senhor, inscreva-se neste canal agora e ative o sino. Nós vamos alimentar a sua chama. Este é um chamado de despertar para a igreja. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Vamos juntos reacender o fogo nos altares. E declare sua decisão nos comentários, escrevendo com ousadia: #O Senhor é Deus. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: a proposta é boa. 1 Reis 18:24.